Dezenas de municípios mineiros enfrentam racionamento de água. Saiba como prevenir e tratar a catapora e ainda uma análise do segundo turno das eleições presidenciais. Estes são os destaques do Horizonte Notícia que começa agora. O resultado das urnas no segundo turno para a presidência da República deu uma ideia do tamanho do desafio que a presidente Dilma Rousseff tem para os próximos 4 anos. A vantagem de votos válidos sobre o candidato Aécio Neves foi levemente superior aos 3%. No discurso da reeleição, a presidente prometeu reformas e mudanças na economia antes do fim do ano. O recado das urnas não deixa dúvidas. Quase metade do país está insatisfeito com o atual governo. Em Minas, base eleitoral do candidato Aécio Neves, Dilma levou a melhor, mas também há reivindicações por aqui. Eu acho que um combate assíduo à inflação é controlar o fluxo de caixa do governo e lembrar que muita coisa é fazer reforma política e reforma fiscal que não foi feita nesse tempo. Após a derrota, o candidato tucano já apontou qual será o maior desafio da presidente reeleita. Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. E ressaltei, considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil. Mas para este cientista político, a principal tarefa de Dilma nestes próximos 4 anos será recuperar a economia do país. É um grande desafio do governo e, na verdade, é um desafio do mundo inteiro. Você repare, o Brasil não está pior do que outros, não. O mundo está num momento difícil em termos de economia. Então, cada país está tentando achar o seu caminho. Nós temos que fazer isso também. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, presidente da Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, Dom Joaquim Moll Guimarães, comentou o resultado das eleições e falou da expectativa em relação à reforma política. Para Dom Joaquim Moll, ao reeleger a presidente Dilma, a população reconheceu avanços considerados importantes na área social. Acho que essa escolha é uma escolha acertada, uma escolha bem feita e importante, porque ela é uma escolha pelo desenvolvimento, que não é só o crescimento econômico, mas o crescimento econômico com metas sociais e distribuição desse crescimento para a população brasileira. No Congresso Nacional, apesar dos anseios por mudanças, os brasileiros elegeram políticos mais conservadores, como militares, religiosos, ruralistas e empresários. O Congresso Nacional, portanto, é um congresso mais conservador do que o atual. E para falar assim, numa linguagem muito simples e muito popular, quer dizer, se nós imaginávamos que não podia ser pior, acabou sendo. Desde a reeleição, a presidente vem afirmando que a reforma política precisa acontecer e é imprescindível ouvir a população. Também o Congresso se manifestou, comprometendo-se a discutir o assunto. Dom Moll, que é presidente da Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, avalia esse passo como positivo. A mãe de todas as reformas é a reforma política. Se a gente não conseguir melhorar o nível político, a gente não melhora também o sistema tributário, por exemplo, que é muito ruim no Brasil. Então, eu quero crer que esta, mais do que bandeira, agora um compromisso de fato pela reforma política, ele seja levado às suas últimas consequências, ou seja, à sua realização de fato. Minas Gerais tem 160 cidades em situação de emergência devido ao período de seca. Nem mesmo as chuvas da última semana foram suficientes para reverter a situação. Uma dessas cidades é Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. A equipe do Horizonte Notícias esteve no município, que baixou um decreto que permite até multar quem desperdiçar água. Caeté tem pouco mais de 40 mil habitantes e passa por uma situação extrema. Já são mais de 90 dias sem chuvas fortes e a cidade vê as águas do Ribeirão Bonito minguar. O rio que abastece a cidade cheio só na fotografia. Hoje ele está assim, com pouca água e sem vazão.
Em uma situação normal, seria impossível ficar aqui. A água toma todo este espaço. Até março, a prefeitura conseguia captar aqui do Ribeirão 200 litros de água por segundo. Hoje, esse limite é de 50 litros. E é por isso que a cidade passa por um racionamento. Entre 10 da manhã e 8 da noite, nenhuma casa recebe água tratada. É a maior estiagem de todos os tempos no município de Caeté, para nós especificamente. É claro, evidente que com mais investimentos, né, se nós tivéssemos tido aí mais investimentos, o quadro não seria tão agravante. Com menos água chegando à estação de tratamento, não há pressão capaz de levá-la aos bairros mais altos. A solução foi recorrer aos caminhões-pipa para garantir abastecimento a creches, escolas e postos de saúde. É preciso que a gente, na verdade, tenha aí o sentimento que está tendo a maioria da população de que não é um problema do prefeito, não é um problema dos vereadores, não é um problema da autarquia, é um problema de todos nós e que a gente tem que enfrentar de frente e nós estamos enfrentando. Sem chuva em volume suficiente para recuperar o Ribeirão, o prefeito afirma que se viu obrigado a combater o desperdício com a lei. Desde 14 de outubro, quem for flagrado utilizando água para lavar o carro ou a calçada, por exemplo, será notificado e pode ser multado em R$ 135. O caetense está entendendo o momento que o Brasil está vivendo, né? Que são vários os municípios com esse quadro. Então está havendo uma cooperação. A população aprovou a medida, que vai vigorar até 14 de dezembro. Se eu tenho que economizar para ir na caixa do outro, né? Lavando vasilha assim, com um pouquinho, tomando banho mais rápido. Não estou podendo mais jogar água lavar a varanda. A gente aproveita restos de água da máquina, vai fazendo essas coisas. As obras da Catedral Cristo Rei prosseguem em ritmo acelerado. Hoje você vai conhecer a rede de comunicação, espaço no novo templo, onde irão funcionar os veículos de comunicação da Arquidiocese, Rádio América e TV Horizonte. Há 2 meses do fim do ano, os operários trabalham no término das fundações profundas. Estão sendo feitos os blocos de coroamento e cintas de amarração, que, como o próprio nome diz, tem a função de amarrar todo o alicerce para distribuir o peso do prédio. Em seguida, serão construídas as paredes dos espaços internos, que vão abrigar todos os setores da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em um desses espaços internos estarão os estúdios da TV Horizonte e da Rádio América. Equipe técnica, jornalistas, apresentadores, todos os profissionais da comunicação serão instalados aqui, ainda mais próximos da comunidade. Que a gente vai ter uma sede bem mais ampla, bem mais moderna, com 2 estúdios que são o dobro do que nós temos aqui hoje, e 4 estúdios externos, né, com possibilidade de transmissões ao vivo, o que vai ampliar consideravelmente a nossa grade de programação, a nossa produção de conteúdo e, consequentemente, vai possibilitar a ampliação do quadro de funcionários que hoje a gente tem. O estúdio de gravação hoje, por exemplo, o que é que você tem aqui nesse nosso espaço? Algumas coisas da rádio, alguns setores da rádio estão no 2º andar, outros no 1º andar. Lá não, vai ficar tudo num andar só, tudo junto. E isso para a gente é muito bom, porque otimiza, né, o trabalho. Nós estaremos do lado da sede de tudo que é espiritualidade, que é concentração do povo, das manifestações religiosas e espirituais, e estaremos do lado daquilo que é nossa missão também, evangelização e cultura, ou seja, todas as atividades culturais também. Padre Fernando confirma que a realização da catedral só é possível com a contribuição dos cristãos por meio da campanha Faço Parte. Por isso, o apoio de cada um é tão importante. Eu conto com vocês para que nós apressemos a nossa ida da Rede Catedral também para esse espaço da nossa querida e tão sonhada nova Catedral Cristo Rei. A varicela, ou catapora, como é conhecida popularmente, é uma doença benigna e com grandes chances de cura. Mas prevenir é fundamental, já que o vírus é altamente contagioso, principalmente na primavera e no verão. Apenas no Hospital Infantil João Paulo II, referência em pediatria na região metropolitana de Belo Horizonte, 250 casos foram registrados de janeiro a outubro deste ano.
número menor que 2013, quando 1.434 casos foram notificados nos 12 meses. Mesmo assim, a situação preocupa. Ela pode se tornar grave por causa das complicações que ela apresenta na sua evolução. Então, a gente tem crianças que chegam a falecer em decorrência de infecção secundária à catapora. Não só as crianças estão expostas ao vírus da catapora. Quem não vacinou e não teve a doença corre riscos de contraí-la. O adulto está suscetível se ele não é vacinado, e a doença no adulto, em crianças maiores, ela é mais disseminada, ela compromete mais tecidos e complica também. Os primeiros sinais da doença são tosse, coriza e febre. Em seguida, começam a aparecer pequenas manchas no abdômen, costas e peito, que viram pontinhas vermelhas e que evoluem para bolhas e crostas. Todo esse processo acontece entre 7 e 10 dias. O tratamento é só sintomático e, principalmente, hidratar bem, manter a pele higienizada e não precisa usar nada, só água e sabão, água limpa. Qualquer lesão que começa a inflamar, fica vermelha, quente, começa a expandir, é urgência para um hospital. A transmissão da catapora ocorre de pessoa para pessoa por meio do contato direto com as feridas ou secreções do doente. A vacina distribuída pelo SUS desde o ano passado é o meio mais eficaz de prevenção. Que daqui a uns anos, essas crianças que serão também escolares já não pegarão a catapora. Isso facilita muito no controle da doença. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa.